questão de falta de condições de trabalho nos órgãos ambientais. A sociedade precisa ficar atenta, porque enquanto a gente se movimenta aqui, os legisladores que a gente elege fazem uma coisa completamente diferente. E o executivo idem, independentemente de que governo seja. Porque a gente diz uma coisa, a gente fala uma linguagem e o Estado fala outra, que é do capital, que é do neoliberalismo. A nós está muito claro que a estrutura de Estado e os próprios governos passam a ser instrumento desse processo de acumulação privada. Tudo, inclusive as pessoas, passam a ser consideradas como mercadorias. A gente vê a nossa democracia. E aí, como é uma mercadoria, só tem acesso a isso quem tem condições de pagar. As barragens, elas são uma consequência desse modelo de organização da sociedade. E não vai parar. Não vai parar. O grande capital avança para lá, fomenta uma encrenca feia entre as lideranças, entre as populações tradicionais. Hoje os nossos rios estão sendo assoreados, as marisqueiras na zona costeira já não tem mais como tirar os seus mariscos. Eu pensei que eu não estava mais nos garapés, eu estava no shopping center, porque eu cavava, era só sandália havaiana, era bolsa, bateria de celular, não sei o que, tudo que vai. Um país que tem tecnologia para explorar o pré-sal não consegue resolver o problema da água do seu povo. Belo Monte, Tapajós, mineração, agronegócio, há uma expropriação diária dos nossos recursos naturais. Quando há oposição por dentro dos espaços ambientais, há uma contra-ofensiva, né? Uma ofensiva muito forte do próprio Estado, do aparato do Estado, né? Afastando servidores, deslocando servidores, reduzindo eles a outros espaços e não consegue fazer esse enfrentamento muitas vezes do ponto de vista do marco institucional. Os trabalhadores, funcionários públicos estão sendo usados para atender a lógica desse grande capital. Quem se indigna sofre essas retaliações. Eu recebi a notícia do meu afastamento da minha exoneração do cargo por conta dessa resistência sempre explícita, e isso causou uma grande repercussão. E, de certa forma, o próprio governo federal se sentiu um pouco acuado, percebendo que se a minha cabeça fosse cortada naquele momento, ia gerar mais combustível ainda e inflamar mais ainda esse movimento de resistência. Está cada vez mais difícil, gente, para processos agressivos, processos ditatoriais se manterem. A gente tem aí uma capacidade de comunicação que é muito menos controlável, ela é autônoma, e com isso a resistência se processa mesmo. Como que você tem uma democracia se nem o próprio servidor pode exercer a sua própria atribuição que é estabelecida pelo órgão que lhe contratou? A questão do licenciamento, das pressões, tudo isso que vocês estão sofrendo, né? Na FUNAI também o pessoal está sofrendo. Na ponta, a gente está sofrendo pra caramba. A gente morando em Altamira está sentindo essa coisa de Belo Monte, tá até aqui, né? Então, os empreendimentos na Amazônia são diversos. Do mesmo jeito que o ICMBio está lá na ponta, a FUNAI também está na ponta. Tem muitos do ICMBio e do IBAMA que estão conversando, então acho que a gente tem um grande potencial de trazer o pessoal para conhecer o movimento, participar do movimento. Como é que a gente estreita essas relações de articulação mais consistentes do ponto de vista de garantir, por dentro das estruturas e por dentro dos movimentos sociais, essa proposta de fazer a resistência e pautar de fato aquilo que nos interessa, que são as questões sociais e ambientais, dentro de um outro marco regulatório, dentro de um outro marco de concepção, inclusive, de sociedade.
No atual momento da política ambiental que a gente vive, né, de um ataque, né, de setores econômicos incrustados no governo e no Congresso Nacional, chutando, né, ou pondo abaixo pilares da política ambiental, o que eu vejo como servidor ambiental fazer é se aproximar dos movimentos sociais. Eu acho que é aí que a gente tem ressonância, eu acho que é aí que a gente faz sentido o nosso trabalho, e é o que eles esperam da gente. O que a sociedade espera da gente é um trabalho mais próximo da sociedade. Enquanto a gente não se colocar politicamente para a sociedade e se mostrar de forma transparente, a gente não vai ter adesão. E a gente, para conseguir alguma coisa, tem que ter atuação política. Né? Política não é partidária, política no sentido de lutar pelos nossos direitos, lutar pelos recursos desse país. Nós estamos defendendo veementemente a garantia do nosso território, o nosso verdadeiro desenvolvimento. Porque nós queremos desenvolvimento digno. Um grande diferencial com a floresta viva, com a floresta em pé, com as nascentes dos rios protegidos, os oceanos. Como é que nós podemos estar unificando as nossas pautas? Eu sou ignorante, eu sou do mato, eu sou da floresta, mas eu percebo que aí está uma grande coisa que a gente precisa, um gargalo, que nós precisamos ter um olhar para isso. A luta contra a exploração das jazidas em abrolhos, contra as hidrelétricas na Amazônia, contra a mineração na Amazônia, contra o petróleo aqui no Sudeste, só muda o endereço. A briga é a mesma, o conflito é o mesmo. Só vamos conseguir construir uma alternativa a esse modelo que está aí colocado à medida que essa rede se fortaleça. Eu acho um consenso também que é importante o nosso fortalecimento interno entre colegas, então isso em vários níveis, tanto entre o colega da tua sala, ali no ICMBio, como no teu andar, do teu prédio, entre o IBAMA, entre o MMA, assim, em todos esses níveis diferentes. E discutir não só essa questão da mobilização como servidor, já com esse novo olhar, mas também sair com discussões críticas e encaminhamentos práticos sobre essas questões graves que têm a ver com essa política macro nacional. A alternativa de tentar construir um futuro equilibrado, um futuro onde a relação com a natureza seja de envolvimento e não de desenvolvimento, não de afastamento, uma relação de comunhão com a natureza, econômica, social, espiritual, cultural, que é a única saída que a gente tem. É necessário que se construa esse novo. Ou então vamos ficar o tempo todo remando, né, no novo do velho do sistema capitalista. Sou pescador, sou conhecedor da beira do mar. Conheço a praia, peixes e aves desse lugar. O maçarico, a garça branca que mora lá, a coleireira, a gaivota e o lindo guará. Vou pegar meu barco e vou navegar. Eu sou pescador da beira do mar. Vou pegar meu barco e vou navegar. Eu sou pescador da beira do mar.